Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONA Ordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, eu sou Ricardo Calderon, professor de Direito de Família e Sucessões, e apresentarei para você 6 dicas para o exame de ordem. Como você pode ter atalhos e dicas específicas para fazer um bom exame nestas matérias. Então, eu procurei selecionar os 6 pontos principais, das principais temas que estão sendo examinados, estão caindo na prova da OAB para facilitar o seu estudo. Então, vamos lá para o primeiro desses temas. Dica 1. Alteração no artigo 1520 do Código Civil. Tivemos uma recente alteração nesse artigo durante o ano de 2019. E como vocês sabem, a OAB gosta de exigir alterações de lei, gosta de verificar se os alunos estão atualizados quanto à legislação. Então, preste muita atenção, procure ter um código atualizado e fique ligado nessa alteração processada no ano de 2019, no artigo 1520 do Código Civil. Esse artigo, ele trata da idade núbil, ou seja, a idade mínima para que as pessoas possam casar, possam contrair o matrimônio, possam celebrar então o casamento civil. Pois bem, até então havia previsão na redação anterior do artigo 1520 que essa idade núbil ela era efetivamente de 16 anos, mas haviam 2 exceções, ou seja, 2 situações onde a legislação previa a possibilidade de que pessoas menores de 16 anos pudessem casar. Essas situações que estavam previstas então no hoje revogado artigo 1520 se referiam à hipótese de 1. Gravidez e 2. Para evitar o cumprimento ou execução de uma pena criminal de algum crime que pudesse ter havido entre os envolvidos. Pois bem, a partir da nova redação do artigo 1520, que foi implementado em 2019 pela Lei 13.811 de 2019, essas exceções deixaram de existir. Ou seja, a partir de agora, há uma disposição expressa no artigo 1520, leia no seu código, que a idade mínima para o casamento é 16 anos sem exceção. Ou seja, diz a redação do novo artigo 1520 que em qualquer hipótese a idade mínima para o casamento, a idade núbil, será de 16 anos. E diz o artigo então que não se admitirá o casamento de menor de 16 anos em qualquer hipótese. Então não há exceções. Então nessa nova redação do artigo 1520 do Código Civil, que passa a vigorar então a partir de 2019, não há exceções mais. Essa alteração, então, é recente, merece uma atenção especial para quem vai tentar o exame de ordem e visa, o objetivo que está nessa alteração é evitar o casamento infantil. O Brasil é um dos países que mais tem casamento infantil, segundo as pesquisas recentes sobre o tema. Então, a finalidade dessa mudança foi afastar e evitar, então, que aquelas exceções que haviam na legislação acabavam sendo, então, uma porta de chancela para esse casamento infantil. Então, o intuito foi esse da legislação. O Congresso Nacional aprovou essa mudança legislativa, que é uma mudança recente do Código Civil. Então, fique ligado, a idade núbil hoje, ou seja, a idade mínima para o casamento é 16 anos. Os menores de 16 anos não podem casar, em nenhuma hipótese, não há mais exceções. Mudou a lei recentemente. Então, essa é a grande dica para você ficar ligado e prestar atenção nisso. Em eventual questão discursiva, que pode exigir um pouco mais de uma problematização, há uma dúvida que a doutrina e a jurisprudência vêm cuidando. E a união estável? Será que seria possível pensar em uma união estável entre pessoas menores de 16 anos? Seria possível reconhecer uma união estável entre adolescentes, então entre 12 e 16 anos, se estiverem presentes os requisitos da união estável? Essa é uma dúvida que você pode trabalhar
numa questão subjetiva. Parte da doutrina entende que sim, que deve ser reconhecida a união estável entre adolescentes, e parte da doutrina entende que não, que essa restrição aqui, que é para o casamento, também deveria se estender para a união estável, pela equiparação que vem sendo encaminhada pela nossa doutrina e jurisprudência entre casamento e união estável. Mas isso é só um detalhe um pouco mais polêmico para você enriquecer a tua questão subjetiva. O grande toque para você ficar ligado é que pode pintar numa questão objetiva essa alteração de lei. Então, em família e sessões, principalmente, tem um código atualizado, o código tem que ser super atualizado. Eventual livro que você também venha a utilizar, procure o livro das edições mais recentes, tá bom? Vamos para a segunda dica de direito de família e sucessões. E a minha segunda dica para você é sobre regime de bens, um tema importantíssimo. OAB, em quase toda a prova, traz uma questão sobre o regime de bens. Então, é um tema que você tem que ter conhecimento. É fundamental para uma boa prova você ter noção fundamental dos itens básicos do regime de bens. E a minha dica quanto a esse tema é a seguinte: aprenda a diferenciar os chamados bens comuns dos bens particulares. Ou seja, saber quais são os bens ditos comuns, os bens que se comunicam durante o casamento ou a união estável, daqueles chamados de bens particulares. Seriam os bens que são os exclusivos de cada um dos cônjuges ou conviventes, ou seja, os bens que não se comunicam durante o casamento ou união estável. É fundamental você ter essa percepção, porque muitas questões da OAB trazem isso como pano de fundo, seja numa questão que vai cuidar de divórcio, como partilha de bens, seja nas questões que também tratam de sucessão, de inventário e partilha. Então, esse tema é central para que você possa solucionar um caso concreto, você possa responder bem essas questões patrimoniais do exame de ordem. E para compreender isso, você tem que dar uma lida e ter uma percepção clara de alguns artigos de lei. Por isso que eu trouxe aqui para vocês os artigos principais, certo? A primeira percepção fundamental é que você tem que ter conhecimento do chamado regime legal, ou seja, o regime de bens previsto pela legislação que impera, que incide no silêncio das partes quanto à eleição de regime. Ou seja, mesmo no casamento ou na união estável, se as partes não elegerem um outro regime de bens, a nossa legislação atual prevê que nessas hipóteses vigora o chamado regime legal, que atualmente entre nós é o regime da comunhão parcial de bens. Logo, se não tiver qualquer notícia de um pacto antenupcial com a escolha de um regime diferente, você vai estar ciente que está incidindo o regime legal, que para o casamento está previsto no artigo 1640 do Código Civil e para a união estável está previsto no artigo 1625 do Código Civil. Muito bem, a partir disso você já consegue entender e compreender que o nosso sistema de direito de família, na parte patrimonial, prevê diversos regimes de bens. Nós temos 5 regimes de bens, certo? Esse da comunhão parcial, que é o regime legal, como já verificamos, o regime da comunhão universal, que era até 1977 nosso regime legal e era utilizado pelas pessoas, os mais antigos, utilizavam esse regime como preferencial. Nós temos também o regime da separação convencional de bens, quando as partes elegem esse regime em convenção. Temos também o regime da separação obrigatória de bens, que é quando a própria lei impõe coercitivamente esse regime de separação. E temos um quinto regime chamado participação final dos aquestos, que é um regime que no Brasil não pegou muito e não é muito utilizado. Pois bem, a noção que você tem que ter então é que no silêncio das partes vigora o regime legal, que é o da comunhão parcial. Se as partes quiserem optar por um outro regime de bens diferente desses, elas têm que celebrar um pacto antenupcial. E esse pacto antenupcial deve necessariamente ser celebrado por escritura pública. Você não pode esquecer isso, é fundamental ter essa percepção de que as partes, para que possam eleger um regime de bens diverso do regime legal,
que é o da comunhão parcial, devem, antes então do casamento, se for o caso, celebrar um pacto antenupcial por escritura pública para eleger esse regime de bem no seu matrimônio civil. E se for na união estável, numa escritura pública de união estável, também deve constar a eleição por esse regime de bens. A partir disso, se você é ciente de qual regime de bens está imperando nesta relação, você consegue ter o marco do início do relacionamento e o final do relacionamento. Muito bem. O próximo passo que você tem que ter para compreender isso é saber qual a data em que foram adquiridos os bens que estão no seu caso concreto, que está na sua questão aí da OAB. Ou seja, se foi adquirido durante o relacionamento, ou antes do relacionamento, ou muitas vezes após o fim do relacionamento. A partir disso, você consegue ter um quadro, certo? Com essa data da aquisição dos bens, antes do relacionamento, durante o relacionamento, ou após o relacionamento, e conforme o regime de bens, você vai conseguir distinguir se esse bem é comum ou particular. E um exemplo central para auxiliar numa dada análise concreta, no regime da comunhão parcial de bens, que é um regime que cai, na maioria das vezes, na prova da OAB. No regime da comunhão parcial de bens, a regra é que os bens adquiridos onerosamente durante o relacionamento são comuns, ou seja, são de ambos os cônjuges, se comunicam. Já os chamados bens particulares envolvem os bens adquiridos de maneira gratuita durante o relacionamento, ou seja, os bens havidos por doação ou por herança. Também envolve os bens chamados subrogados, ou seja, também são exclusivos os bens que as pessoas possuíam antes do relacionamento e depois alteraram por um outro bem após esse relacionamento. Também são exclusivos os bens que as pessoas possuíam antes desse relacionamento, ou seja, os bens chamados anteriores ao início do relacionamento, e algumas outras exceções, como os bens de trabalho, certo? Os bens de uso pessoal de cada uma das pessoas também são considerados bens exclusivos. Muito bem, a partir dessas diretrizes centrais, você consegue então, nesse seu quadro quanto aos bens, quanto à data de aquisição, quanto à forma de aquisição, se gratuita ou onerosa, e quanto a qual regime de bens está incidindo no teu caso concreto, separar os chamados bens comuns, que se comunicam, dos chamados bens particulares, bens exclusivos de cada um dos cônjuges ou dos companheiros que não se comunicam. Essa compreensão é vital, vai te ajudar muito nos casos concretos, muito nas questões, seja objetivas, seja subjetivas, que estão aparecendo recorrentemente na OAB. Fique ligado, entenda isso, leia os artigos do Código Civil e boa prova. Vamos para a nossa terceira dica de direito de família, e essa dica é sobre filiação. Seria uma dica para você prestar atenção nas presunções do Código Civil sobre filiação e também na socioafetividade. São questões novas que estão muitas vezes próximas aos temas de reprodução assistida, que é uma situação que a nossa sociedade vem cada vez mais utilizando, e o direito também vem sendo chamado com maior intensidade. Então é interessante que você fique de olho nisso, porque a OAB pode trazer algumas questões de filiação que estão mudando, e a gente sabe que a OAB gosta dessas mudanças, então vale a pena você dar uma revisada nas questões de filiação. Sobre esse tema, nós temos alguns artigos centrais do Código Civil que é importante você ler, revisar e ter noção de qual que é o sentido constante nas disposições sobre filiação. O primeiro artigo seria o artigo 1593 do Código Civil, é o artigo que diz que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Esse dispositivo, que inovador do Código Civil 2002, ele passa a trazer a noção que o parentesco pode ser biológico, ao lado disso também há o parentesco civil decorrente da adoção, e o Código também trouxe essa locução determinada chamada de outra origem. Isso é um texto determinado que trouxe uma abertura para outras formas de parentesco, que incidem principalmente na filiação. Então, esse texto aberto permite que nós tenhamos no nosso sistema jurídico outros vínculos parentais, e a partir disso nós estamos reconhecendo entre nós os casos, por exemplo, de
reprodução assistida, quando não há vínculo biológico, mas há aqui uma presunção da lei para estabelecer o parentesco e a filiação. A partir também dessa locução, outra origem, nós recebemos no direito de família brasileiro o chamado vínculo socioafetivo da filiação, ou seja, o parentesco por socioafetividade, que é aquela relação de paternidade ou maternidade concreta, vivenciada no dia a dia das relações, que terão vários eventos com afetividade, estabilidade e publicidade, que vão aí a densificar concretamente e faticamente uma dada relação de filiação, a chamada e conhecida aí principalmente como exemplo paternidade socioafetiva. Pois bem, a partir disso, é importante você revisar também um outro artigo do Código Civil central nessa temática de filiação, que é o artigo 1597. Esse artigo 1597 vale a pena você revisar, ele é muito importante e ele traz umas balizas centrais nas presunções da nossa legislação sobre filiação e parentesco. Essas presunções são presunções ditas legais, ou seja, o artigo 1597, ele traz algumas hipóteses onde a própria legislação vai dizer que, incidindo esses casos, se estabelece o vínculo de parentesco, ou seja, é uma presunção prevista em lei. Ou seja, quando ocorrerem as hipóteses previstas no artigo 1597, haverá o estabelecimento da filiação, por exemplo, com base nessa chamada presunção legal. Essas presunções legais estão previstas, então, no artigo 1597 e são de várias ordens, certo? A primeira delas, que efetivamente é uma das mais importantes, é justamente a chamada presunção dos filhos havidos durante o casamento, ou seja, os filhos havidos de pessoas casadas. Então, quando o pai, a mãe são casados, aqui há efetivamente, ou qualquer ascendente seja casado, há uma presunção de que os filhos das pessoas casadas são dos cônjuges, certo? Então, é a chamada presunção pateris est, antigamente, que hoje em dia também está presente para todos os casamentos, seja de união homoafetiva ou heteroafetiva. Também há uma segunda presunção, no inciso 2 do artigo 1597, certo? Da questão do período do relacionamento, ou seja, a 180 dias após a convivência são presumivelmente dos cônjuges. Também no inciso 3, certo? Há uma terceira previsão também, dizendo que os filhos havidos até 300 dias, o término desse relacionamento, são presumivelmente dos cônjuges. Já no inciso 4, iniciam as presunções decorrentes de processo de reprodução assistida, ou seja, pessoas que vão então recorrer a uma clínica para que possam fazer uma filiação com reprodução assistida, com auxílio, certo? Um auxílio médico. E há aqui então uma presunção dizendo que nesses métodos de reprodução assistida, os filhos havidos da reprodução homóloga são do par que está à frente desse processo de reprodução assistida. Aí também, aqui no outro inciso, também a previsão dos embriões excedentários, que também é uma vinculação que seriam também decorrentes de quem está à frente desse processo de reprodução assistida. E, finalmente, a última hipótese de presunção seria quanto ao caso de reprodução assistida chamada heteróloga, com material de doador, ou seja, material genético de um terceiro, que vai também contribuir para esse procedimento, mas há uma presunção de que os pais, então, da criança que será havida por essa reprodução assistida dita heteróloga, serão efetivamente aqueles que estão à frente do projeto parental. Pois bem, essas presunções são importantíssimas para que você faça uma boa prova. Muitas questões da OAB trazem essas presunções como pano de fundo para você conhecer uma filiação. Então é importante que você tenha essa percepção. Último ponto sobre esse tema, que a partir do reconhecimento da filiação socioafetiva, houve entre nós também o reconhecimento da possibilidade de cumulação de filiações. O Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral 622, reconheceu entre nós, com efeito vinculante, a possibilidade jurídica de multiparentalidade. Então é possível acumular uma chamada
paternidade biológica, por exemplo, com uma dada paternidade socioafetiva, acumular as duas concomitantemente, ao mesmo tempo, com todos os efeitos jurídicos, inclusive registrando ambas as paternidades no registro civil. Isso está previsto jurisprudencialmente, como é comum no direito de família, muitas questões estão previstas só na jurisprudência, está previsto então na repercussão geral 622 do Supremo Tribunal Federal, o caso concreto que foi julgado como paradigma, foi um caso IBDFAN, foi amicus curiae, e eu tive a honra, inclusive, de fazer a sustentação oral nesse caso. Vale a pena você dar uma olhada sobre isso, tá bom? Uma questão subjetiva, é importante você enfrentar também esse tema. Vamos para a quarta dica de direito de família e sucessões. E aqui o toque é: saiba diferenciar meação e herança. É fundamental você compreender e saber distinguir o que se trata de meação e do que se trata de herança. A OAB é recorrente em trazer problemas e questões que envolvem tanto temas de direito de família, quanto, de maneira imbricada, temas de direito das sucessões. E nós temos algumas aproximações, mas algumas distinções nessas matérias. E para que você possa solucionar muitos problemas concretos, é fundamental você saber diferenciar esse dito direito de meação, que existe decorrente de uma relação patrimonial de casamento ou de união estável, ou seja, direito à metade de um patrimônio havido de um bem chamado bem comum, e você possa distinguir do direito de herança, daquele direito sobre o patrimônio deixado pelo decujus, deixado por quem morreu, que é efetivamente formado por todos os seus bens. Então, essa distinção é fundamental para você poder fazer uma boa prova, e vários problemas têm esse pano de fundo e quase como que uma pegadinha para que você eventualmente venha a confundir um direito de meação com um direito de herança. Então, quando envolver uma questão ou direito de família que tem uma temática sucessória junto, e se tratar de pessoas casadas ou que vivam em união estável, fique ligado, saiba que você precisa compreender todo o problema e toda a situação concreta para que possa diferenciar o que se trata de meação do que se trata de direito de herança. Então, aqui um artigo central para você entender essa temática é justamente o artigo 1829 do Código Civil, o artigo que trata da nossa ordem de invocação hereditária, o artigo que tem aqui então a previsão aqui na nossa dita sucessão legítima pelo Código Civil, prevê como que se destinará a herança, certo? E o ponto principal aqui desta questão do artigo 1829 que nós queremos destacar, e é essencial para você poder compreender o que nós estamos falando, distinguir herança de meação, é justamente o inciso 1 do artigo 1829, que ele trata uma situação nova prevista pelo Código Civil de 2002, que não havia no nosso sistema, que é a chamada concorrência sucessória do cônjuge. Dê uma olhada nisso, preste atenção. Aqui é importante reconhecer, a redação não é a mais feliz, não é a mais fácil de compreender, lendo o artigo 1829, inciso 1, mas é fundamental. Então, lê com calma, lê esse artigo diversas vezes, anote de um lado e venha decompor cada uma das situações previstas nele, certo? De maneira que você venha a compreender qual é a estrutura central dessa chamada concorrência sucessória do cônjuge, que, sinteticamente, é a previsão de que agora o Código prevê que em algumas situações, quanto a alguns bens, os cônjuges ou companheiros concorrem com os filhos do autor da herança. Ou seja, em alguns determinados casos, o Código está prevendo que o cônjuge venha a receber algum quinhão de herança juntamente com os filhos, dividindo uma parte da herança entre os filhos, concorrendo com os filhos nessa herança. É um tema previsto pelo Código de 2002 que traz uma certa complexidade e exige uma atenção para que você saiba, então, distinguir esse direito de herança eventualmente existente do cônjuge do outro direito que esse cônjuge já pode ter, que é o direito de meação decorrente da conjugalidade, tá?
Fique ligado, saiba não confundir essas questões. É central que você, então, consiga diferenciar isso, certo? Lendo o artigo 1829, inciso 1, sabendo que em alguns casos incide a concorrência sucessória do cônjuge, em outros não. Resumidamente, o que está implícito ali nessa regra, principalmente quanto à comunhão parcial de bens e a estrutura pensada pelo legislador para escrever esse dispositivo, é a seguinte: onde há ameação, não há herança. E onde há herança, não há ameação. Por isso que alguns doutrinadores falam, sinteticamente, lembre, onde meia não herda, onde herda não meia. Ou seja, a ideia do legislador e a ideia que está aí presente, então, nesse artigo 1829, inciso 1, é que quando o cônjuge ou companheiro já tem o direito de meação, sobre aqueles bens ele não vai herdar. Mas, quando o cônjuge ou companheiro não tem o direito de meação, ele pode vir a ter concorrência sucessória quanto a esses bens particulares, recebendo um quinhão disso, dividindo isso, concorrendo isso com os filhos do autor da herança. Então, no regime da comunhão parcial de bens, que há essa distinção, quando houver essa distinção entre bens comuns e bens particulares, a lógica é essa. Então, é fundamental você distinguir, saber separar meação de herança. Fique ligado que isso tem aparecido em muitas questões como pano de fundo nas provas da OAB. Último toque quanto a isso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal também julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Exatamente, o Supremo entendeu que a diferenciação que esse dispositivo trazia, regrando a participação sucessória dos conviventes, de quem vivia em união estável, que era diferente da participação sucessória das pessoas casadas, prevista no artigo 1829, previstas no artigo 1829, seria inconstitucional essa diferenciação feita pelo Código Civil. Então, o Supremo falou que esse artigo 1790 é inconstitucional, não se aplica mais. Então, pode riscar também do seu código o artigo 1790 e saber que, a partir de então, só se aplica um regime sucessório no Brasil. É simplesmente o artigo disposto no artigo 1829, seja para pessoas casadas, seja para pessoas que convivem em união estável. Fique ligado que isso também pode pintar aí na sua prova. Vamos para a quinta dica do direito de família. E aqui cuidaremos de um tema que cai em muitas provas da ordem. É justamente o tema dos alimentos. Essa questão vem aparecendo recorrentemente nas provas. Vale a pena você dar uma revisada nisso. A nossa dica é: compreenda a extensão do direito de alimentos. O nosso Código Civil prevê uma estrutura básica do direito de alimentos que merece uma atenção para que você possa responder muitos dos casos concretos que a OAB apresenta. Então, com esse pano de fundo, com essa temática aqui da obrigação alimentar incidindo ou não, e é importante que você então saiba justamente até onde existe essa obrigação alimentar e como que ela se extingue e que hipótese que ela não incide. Então, o artigo basilar para você compreender isso é o artigo 1694 do Código Civil. Esse artigo tem então a extensão básica aqui da obrigação alimentar, que se estende então para os parentes, para os cônjuges, para os companheiros, certo? Prevendo então que essa obrigação alimentar pode ser demandada pelos envolvidos com esses laços, tá? Então, o parentesco, ele é principalmente uma das hipóteses que vem gerar essa obrigação alimentar, ou seja, os parentes entre si podem vir a postular alimentos uns dos outros, certo? E aqui, então, passa também a ser importantíssimo saber quem são os parentes na nossa atual legislação civil. Pelo Código Civil, até qual grau nós temos o parentesco. E aqui é importante também pensarmos, lermos e retomarmos um outro artigo do Código Civil, que é justamente o artigo 1593 do Código Civil, que dispõe que o parentesco vai até o 4º grau. Então, retome as lições de contagem de graus de parentesco e saiba, então,
que as relações de parentesco no Brasil hoje vão até o 4º grau. Até esse grau, então, as pessoas poderiam demandar alimentos uma das outras, certo? Então, alimentos não é só se você pode exigir do pai e da mãe, por exemplo, como muitas vezes se tem a ideia. Tanto é que um tema que vem caindo em muitas provas recentes da OAB é justamente o tema dos alimentos avoengos. Por quê? Porque a relação avoenga está dentro do 4º grau do parentesco e é possível, em algumas situações, com alguns requisitos, que um neto então venha a pleitear alimentos dos seus avós, excepcionalmente, mediante a prova da incapacidade de sustento pelos seus pais e apenas os alimentos necessários aí, então, para fazer frente às suas obrigações, mas a jurisprudência, a doutrina vem acolhendo e vem com tranquilidade dizendo que é possível sim se estipular essa obrigação alimentar avoenga. Outro ponto para você ficar ligado quanto aos alimentos é o seguinte: os alimentos, em regra, vão até a maioridade civil, vão até os 18 anos de idade. Ou seja, essa disposição é só a inicial, é o entendimento basilar. Por quê? Porque a nossa jurisprudência, a nossa doutrina são unânimes em entender que a obrigação alimentar se estende até com que a pessoa conclua os seus estudos. Então, se a pessoa faz a faculdade, faz um curso superior, efetivamente, esta obrigação alimentar automaticamente se estende até o término desses estudos. Tá? Isso é importantíssimo saber, então, que é 18 anos ou ela vai se estender, então, por causa dos estudos, até que a pessoa venha concluir os seus estudos superiores. Aqui nós temos um curso de graduação, é o que vem entendendo a jurisprudência como direito, então, desse filho de manter essa obrigação alimentar. Outra dica nesse ponto é o seguinte, que para que venha a se colocar fim a essa obrigação alimentar, ou seja, para que venha a não mais subsistir esse dever de pagar alimentos, isso não se dá de forma automática. Algumas pessoas pensam, o meu filho fez 18 anos, então eu vou parar de pagar porque ele não está estudando mais. Não. Aqui está pacificado na doutrina e na jurisprudência que é necessário se ajuizar uma ação própria para pôr fim a essa obrigação alimentar. Então, essa extinção não é automática, não é presumida. É necessário que o pagador de alimentos venha, então, a ajuizar uma chamada ação exoneratória, ou seja, tem que ajuizar uma ação própria de exoneração de alimentos para, então, obter uma tutela judicial que venha por fim a esses alimentos, aqui se estão efetivamente presentes as condições para tanto. Então, fique ligado, certo? Esses são os pontos centrais aqui na questão de alimentos, que é muito recorrente nas provas da ordem. Vale a pena sempre lembrar quais são os requisitos que são utilizados para a fixação dessa obrigação alimentar, que são chamados requisitos da necessidade de quem recebe, certo? Da possibilidade de quem vai pagar e, para a parte da doutrina, da jurisprudência também, um requisito de proporcionalidade, tornando proporcional, então, equilibrando essas equações de maneira a se fixar um valor adequado de obrigação alimentar. Revise esse tema, cai muito na OAB e é importante que você também fique por dentro disso. Vamos para a nossa 6ª dica de direito de família e sucessões, um tema muito importante porque envolve questão de direito material e de direito processual, o que a OAB tem gostado bastante também. Essa dica é para que você fique de olho nos procedimentos extrajudiciais envolvendo questões familiares e sucessórias. Esse tema é importante você ter a percepção que foi mantido pelo Código de Processo Civil 2015 essa possibilidade de se promover algumas ações como divórcio, dissolução de união estável e inventário de bens pela via extrajudicial, ou seja, que se faça não perante o Poder Judiciário, mas sim perante os tabelionatos, perante os cartórios extrajudiciais. E esta possibilidade, que já é prevista há alguns anos no Brasil, desde a Lei 11.4441/2007, certo? Foi então consagrada e reiterada pelo novo Código de Processo Civil 2015.
Houve então a manutenção pelo Código de Processo Civil 2015 que você possa promover essas ações diretamente no cartório extrajudicial, seja em tabelionatos, mediante a presença dos requisitos. Basicamente, o que se permite que se promova pela via extrajudicial é efetivamente as situações consensuais, ou seja, aquele divórcio, dissolução de união estável ou inventário de bens onde não há conflito, onde todas as partes envolvidas estão de acordo. Então, esta homologação deste acordo pode ser feita pela via, então, extrajudicial, diretamente no cartório, na serventia extrajudicial. Não precisa vir até o Poder Judiciário para que isso seja feito, tá? Então, é importantíssimo você reler e ficar de olho em alguns artigos do próprio Código de Processo Civil. O primeiro deles é justamente o artigo 731 e até o artigo 733 do CPC, que permite e prevê esta possibilidade aqui de divórcio extrajudicial, prevendo aqui as situações efetivamente que se poderiam então encaminhar por esta via. Como eu disse aos senhores já, além do requisito de ser consensual, não haver litígio, a legislação também prevê que para que se possa promover essa ação pela via extrajudicial, que não existam menores envolvidos, ou seja, tem que envolver apenas maiores. Então, em regra, acima de 18 anos. Não podem ter filhos menores, então, para que se possa promover essas demandas aí diretamente na via extrajudicial. E mais, também diz a legislação que não pode cuidar de incapazes. Então, se houver qualquer pessoa em curatela, aqui, a partir do novo Estatuto da Pessoa com Deficiência também, nós teríamos apenas essa hipótese de curatela, não seria nem incapacidade, mas fato é que se houver alguém nessa situação especial, não se poderia então promover por essa via extrajudicial. Outro requisito também que a legislação veda é se houver nascituro, se houver então interesses sucessórios envolvendo então aqui pessoas que venham a estar por vir, se tiver um nascituro, ou seja, se houver aqui uma pessoa grávida que venha recebendo herança, aqui há um nascituro que pode vir a ter algum direito sucessório e daí a legislação também não recomenda e não permite essa via extrajudicial e recomenda para a via judicial. Finalmente, aqui há possibilidade de se promover inventário pela via extrajudicial e isso está previsto no artigo 610 do Código de Processo Civil e esta demanda também tem que ter presente esses requisitos que acabei de falar e ainda é necessário que não exista testamento, ou seja, a legislação expressa prevê que casos com testamento devem ser então encaminhados para a via judicial, não pode fazer pela via extrajudicial, não pode fazer no cartório se houver testamento. Essa é a regra do código que está prevista. Então, é necessário você saber as situações, quais os requisitos que estão presentes para que você possa recorrer à via extrajudicial e quais estão presentes para que você eventualmente tenha que se encaminhar para a via judicial. E a OAB muitas vezes coloca alguma situação dessas exceções, alguma dessas situações que não permitem a via extrajudicial e tem uma questão que envolve ter essa percepção para saber que naquele caso concreto, então, você está na exceção e tem que ir para a via judicial. Fica de olho nisso também. A OAB vem gostando de trazer questões envolvendo direito de família, direito material, com direito processual. Essa legislação processual que estamos aqui assimilando ainda, pode pintar na sua prova. Então, fique de olho e essa seria uma dica importante também envolvendo o novo CPC e o direito de família e também das sucessões. Muito bem, chegou ao final aqui das 6 dicas que nós temos aqui para ajudar vocês no seu estudo de direito de família e sucessões, para que você faça uma boa prova. Essas dicas aqui procuram trazer as diretrizes centrais que têm aparecido nas últimas questões da prova da ordem. Certamente elas podem aparecer como pano de fundo ou até mesmo como objeto central das questões que você vai enfrentar na sua prova e por isso merecem que você dedique seu tempo para ler esses artigos do Código. A dica final, leia a lei seca.
nesses artigos que eu citei aqui, por isso que eles estão escritos aqui no quadro atrás de mim, em cada uma das minhas dicas, leia esses artigos, leia no mínimo 2 vezes na sua revisão para a prova. Certamente eles vão te ajudar a fazer uma boa prova, a ter uma resposta correta e que você faça um bom exame. Direito de Família e Sucessões, ele é efetivamente apaixonante e com uma leitura dedicada, uma análise da legislação e com essas dicas aqui, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova e você vai passar no exame da OAB. Muito bem, boa sorte, bons estudos e boa prova!